Jishin-chan era um líder demônio extremamente poderoso. Ele foi traído por um de seus seguidores, o seguidor que ele mais confiava, o qual ele tinha escolhido a dedo. Seu seguidor tinha uma espada muito venenosa, e Jishin-chan estava muito fraco por conta do cruzamento da seita. Seu seguidor queria a pílula de Yan Wang. Jishin-chan continuou lutando apesar de que as 5 seitas e os seguidores estavam lutando como traidores e atacando como covardes. Com sarcasmo, o seguidor responde que não poderia ser uma luta justa, já que ele era um demônio. Furioso, Chan diz que mesmo que tenha que destruir seu corpo, nunca dará a eles o que procuravam. E seus inimigos percebem a força do poder e iniciam um ataque premeditado para o matar. O ataque foi bem sucedido, causando uma explosão iminente. Jishin-chan acaba morrendo com o ataque, mas faz um juramento, que matará os 6 com suas próprias mãos. Calendário Tiandao, ano 4190, 17 de abril. O grande demônio Jishin-chan causou estragos no mundo. Acabou quando as 5 seitas se uniram e o derrotaram, trazendo justiça ao mundo. Graças aos esforços do sócio, Xiaomu, o líder demoníaco foi vencido após 3 dias de batalha. As armas demoníacas que restaram foram levadas pelas 5 seitas, de volta às montanhas, e a guerra entre o bem e o mal finalmente termina. Ele acorda em um lugar estranho, se perguntando se ainda está vivo. Ele se dá conta de que sua voz está diferente e percebe que esse é seu renascimento. Ele então ouve uma voz que aparentemente de alguns caras que estão à procura de alguém. 3 homens e uma mulher estão em busca do corpo de alguém que faz 3 dias que desapareceu. Eles estavam à procura de Mofan, um sujeito desajeitado que escorregou do penhasco. Jishin-chan observa à espreita os uniformes taoístas. Ele se pergunta se as 5 seitas ainda estão em busca dele e se sabem que ele está vivo. Ele então os ataca, assustando a todos com seus ataques. Então ele percebe que suas técnicas haviam sumido. Um dos guardas ataca ele. A mulher então chama de Mofan. Ela pergunta pra ele se ele não os reconhece. Ele fica se perguntando como ele, o grande líder demônio, foi derrotado por um pirralho. Jishin-chan avança novamente e tenta atacá-lo de novo. O cara desvia e revida dando um soco em seu rosto, perguntando se ele se esqueceu de quem é. E ele continua diferindo golpes contra Jishin-chan. Quando a mulher de vermelho ordena para que parem com a luta, eles continuam atacando o rapaz. Ela pergunta a eles o que é que eles estão fazendo. E eles continuam chutando Mofan no chão, dizendo que ele quem atacou primeiro e que eles são inocentes. Então ela ordena para que parem de chutá-lo, enquanto Jishin-chan percebe que seu corpo é muito fraco. Ele começa a sonhar com seu seguidor que o traiu, sonhando também o quão poderoso ele era. Ele é acordado com um tapa no rosto. Era a moça de vermelho. Ele se levanta questionando por que ela se sentiu incomodada por tão pouco, quando ela devia se sentir honrada por ele ter tocado ele. Então quando ele se levanta, sua calça acaba caindo. Ela fica totalmente envergonhada e ele também. Quando os mesmos homens entram no quarto, chutando a porta, perguntando o que tinha acontecido, ela fica sem palavras, envergonhada, e ele está erguendo as calças. Então os guardas o atacam dizendo como foi, como ele se atreve a fazer isso com ela. Ele tenta golpear Mofan, mas ele desvia por cima e ainda debocha, perguntando se eles acham que conseguem o pegar. Ele desvia de todos eles e diz que se ele não tivesse perdido seus poderes, todos eles estariam mortos agora. Ele surpreende a todos, inclusive a mulher de vermelho, que se pergunta quando foi que Mofan ficou tão rápido. Com o ego ferido, o taoísta, ele tira uma esfera dourada do bolso, reclamando como é que ele acha que pode derrotá-lo usando um tipo de poder, desafiando Mofan a desviar agora. Mas ele acaba atingindo as costas de Mofan e ele não consegue desviar. Ela se pergunta se ele ficou louco de usar as serpentes em Mofan, pois vai matá-lo envenenado. Então ele diz que está apenas o atrasando e que ela deve chamar o mestre porque ele não vai conseguir segurar por muito tempo. Mofan fica paralisado no chão tentando falar, mas não consegue por conta da paralisia. Então o homem diz que agora não tem ninguém para salvá-lo, já que ela foi embora. Enquanto ele segura Mofan com o poder da serpente, ele diz que uma vida de lixo é realmente difícil de tomar e ele deveria ter morrido no penhasco. Então ele dá um tapa na cara de Mofan novamente, humilhando ele e dizendo que ele não vai durar muito tempo. Ele está prestes a o matar. Quando os olhos de Jishin-chan acendem, ele pronuncia Goes a break. Os 3 homens ficam muito assustados. Ele consegue se levantar e dá um soco no rosto dele. Jishin-chan ativa um poder demoníaco. Eles ficam assustados e um deles pergunta como um lixo dele tem tanta energia demoníaca. Então Jishin-chan olha para eles com seus olhos demoníacos e ataca um deles com um golpe extremamente poderoso. Então o outro começa a fazer sugestões do porquê ele sobreviveu. Então diz que um lixo como ele não merece viver. E o ataca novamente com a serpente, dizendo que se conseguir matá-lo, será o favorito do mestre. E Jishin-chan não parece se abalar muito com o ataque. Então ele se prepara para o ataque e ele simplesmente
simplesmente derrota a serpente mordendo ela. O taoísta fica perplexo por ele ter mordido a serpente de Siku. Mesmo ela sendo feita de energia, ele a mordeu. E ele também é resistente até a toxina de paralisia. Então ele começa a correr assustado, gritando por socorro, enquanto Ji-Chan está atrás dele. Ele cai no chão e começa a implorar para que ele não o mate. Ele começa a chorar e Ji-Chan se aproximando dele com seus poderes demoníacos. Quando alguém lança um círculo isolante de poderes demoníacos, e é o mestre, Wu Wei-Ming. O irmão Lu no chão agradece por ter sido salvo e diz que Mo Fan estava estudando técnicas demoníacas secretamente, que seu mestre deveria matá-lo para que ele não se tornasse mais forte. O mestre diz que já chega, pois ele ainda é seu pupilo, e ordena que a moça de vermelho, Huo Yuan, pegue o irmão Lu e saia, que ele lidará com Ji-Chan. O mestre começa a se perguntar se aquele é mesmo Mo Fan com toda essa energia, e se pergunta o que ele deve fazer. Será se ele deveria o matar? Ji-Chan começa a forçar a energia, então o mestre percebe que ele está forçando energia demais para quebrar o círculo de selamento, e se isso continuar, ele vai acabar quebrando o seu próprio corpo. Então o mestre retira o círculo de selamento, libertando ele. Então ele ataca o mestre, mas o mestre revida com um tipo de ataque de purificação que acaba dando uma expelida na energia de Ji-Chan. Então Ji-Chan cai no chão e o mestre diz que se ele não tivesse liberto ele estaria morto agora, mas o braço do mestre está machucado devido ao ataque de Ji-Chan. Então Mo Fan percebe que o mestre está machucado e tenta usar um pouco da sua energia novamente, mas quando ele sente uma dor terrível e desmaia. Então o mestre revela que o corpo dele está muito exausto e qualquer tentativa de utilizar a energia demoníaca destruirá o seu corpo. Ji-Chan derrotado, se preocupado com o que acontecerá com ele, já que ele revelou sua identidade demoníaca agora e está indefeso. Então o mestre diz que ele é o pior dos alunos, mas que é o mais esforçado. O mestre diz que ele não precisa se entregar às forças demoníacas. Diz que Ji-Chan acaba de ser derrotado e as 5 seitas estão finalizando o restante dos demônios que sobraram. E se descobrissem que ele é um demônio, não saberia como defendê-lo. Então o mestre promete manter isso em segredo, mas Mo Fan deve parar de usar suas técnicas demoníacas e o mestre limpará a sua energia demoníaca. Ji-Chan se pergunta por que o velho está tentando salvar, pois ele é um demônio e ele é um taoísta. Então Ji-Chan aceita se manter nas sombras e recuperar suas forças, mas ele planeja derrubar tudo depois. Ele, o grande líder que foi traído por seu discípulo juntamente com outros taoístas, renasce no corpo de Mo Fan. Ele só não esperava que ele seria um taoísta também. Enfesado, ele jura que quando se tornar poderoso novamente, irá matar todos eles. Os outros taoístas ainda continuam zombando dele. O irmão Lu cita que o mestre disse que Mo Fan foi purificado, mas que por algum motivo não acreditava nisso. E eles continuam ofendendo Mo Fan de todas as maneiras possíveis. Quando Mo Fan, ou melhor, Ji-Chan, perde a paciência e vai pra cima dele. E continua batendo nele. E o irmão Lu diz que nem mesmo seu pai o batia, como ele ousa bater nele. Mas de repente Mo Fan é atacado pelas costas por outro taoísta, e então, novamente os três começam a chutá-lo no chão, o batendo. Quando a moça de vermelho aparece novamente para salvá-lo, ela o defende, dizendo que ele acabou de se recuperar, e eles já estavam zombando dele novamente. Enquanto eles humilham Mo Fan, ela pergunta a Mo Fan se ele está machucado. Ela tenta tocá-lo para ajudar, mas ele não deixa, dizendo que não precisa dela. Então, ela diz que ela é a monitora de classe, e que ele está sob seus cuidados, então deve obedecê-la. Ele até tenta resistir, mas ela acaba o levando. Os três taoístas conversam entre si, se perguntando por que ele está tão revoltado. Se seria possível ele ter se lembrado de que foram eles que haviam empurrado ele do penhasco. Então, ele diz para não se preocupar, eles podem se livrar dessa. E que ele não pode usar sua energia, pois agora tem que escondê-la. O Manhwa continua com a moça de vermelho, fazendo um curativo no braço de Mo Fan. E ela diz pra ele que pare de brigar com o irmão Lu. Ela fala pra ele que também odeia eles por judiarem de Mo Fan. Mas se ele aguentar, eles vão parar de provocá-lo. Mas se ele continuar resistindo, eles vão continuar para sempre o provocando. Mo Fan então percebe que ela não tem medo dele. Então, ele pergunta por que ela não tem medo dele, já que todos os outros alunos têm. Pensativo, Mo Fan chega na possível razão e a pergunta se ela gosta dele. Ela fica toda envergonhada e brava com ele e lhe dá uns tapas e então sai do quarto. Mo Fan, em seus pensamentos, reclama que ela quase quebrou a sua cintura e fala também que as mulheres realmente são as coisas mais assustadoras que existem no mundo. Mo Fan se aproxima para a porta de seu dormitório, mas tem 2 brutamontes parados em frente à porta. Mo Fan pede para que eles se retirem de sua frente e o deixem passar. Eles falam que ele não tem mais permissão para estar no dormitório, pois ninguém quer que ele use suas táticas demoníacas enquanto eles estão dormindo. Em desafio, Mo Fan responde que ele não tem interesse em pessoas fracas e então diz para se retirarem novamente. Então, o irmão Lu novamente, junto com outros alunos, começam a debochar de Mo Fan, dizendo que não quer ele no dormitório, e que se ele tentar entrar, vão até o mestre, são eles ou Mo Fan. Os alunos começam a gritar para que Mo Fan saia, e que ele não é bem-vindo lá.
Mofan fica nervoso, mas concorda. Diz que não vai dormir lá, mas que precisa pegar as suas coisas. Eles respondem que já fizeram as malas dele e que ele não precisa agradecer. E jogam um pedaço de comida no chão e falam que ele não precisa ficar com fome, pois o almoço dele já está à sua frente. Falam também que existe um ladrão nos campos taoísta e que se fosse ele, dormiria em campo aberto para que não suspeitassem dele. Ao pegar suas coisas no chão, Mofan percebe que suas coisas estão encharcadas de água. Apesar de sua raiva, ele diz que terá resistência e aguentará isso. Ele diz que ficará mais forte, então vai devolver tudo para eles 10 vezes mais. Todos se unem para a lição de Ye Xiaowang. O capanga de Irmão Lu sugere para que eles faltem, já que Ye Xiaowang está sob regimento do pai de Lo Yu. Então Lu responde que se ele faltar à aula, o mestre então contará ao seu pai. Eles então percebem uma coisa: era Mofan deitado no chão dormindo profundamente. Seu comparsa diz que irá acordá-lo, mas o irmão Lu não permite e pede para que deixe Mofan dormir e não incomodar os seus sonhos. Então eles saem correndo dando risada e deixam Mofan ali no chão dormindo. Mofan então percebe que o campo agora está livre, não tem mais alunos em sua volta. Agora ele só precisa encontrar um lugar para que ele possa meditar. Ji-Shi-Chan pergunta quem será essa criança chamada Mofan. Os membros dessa criança são tão fracos que eles nem sequer conseguem pular um muro. Quando algum tipo de corda ou laço agarra Mofan pelo pescoço e o derruba lá de cima do muro com tudo. Novamente, é o irmão Lu sacaneando Mofan, e eles continuam a zombar de Mofan, chamando de cachorro. O irmão Lu continua humilhando ele, o chamando de cachorro e dizendo que ele não precisa se reverenciar perante a ele. Mofan então diz que o irmão Lu conseguiu finalmente o irritar e que agora ele vai ter que pagar por tudo. Então ele vai pra cima de irmão Lu com tudo, que ainda continua zombando dele, pois seu mestre está do seu lado, então ele não tem medo. Quando o velhote usa uma técnica em Mofan defendendo o irmão Lu, dizendo que já chega, o mestre lança uma espada em Mofan, usando a técnica de Yu Jian, e corta o braço de Mofan. O mestre então diz que Mofan não só está matando aula, como agora está atacando os seus pupilos, e pergunta se Mofan está se rebelando contra ele. Mofan então responde que qualquer um com um par de olhos viu que foi Lu quem atacou primeiro. Irmão Lu, tramando algo, diz ao mestre que Mofan já dominou a técnica, por isso estava matando aula, surpreendendo então o mestre, que achou isso totalmente ridículo. O mestre então manda o irmão Lu atacar Mofan, já que ele é o melhor da turma e ele está interessado em ver do que Mofan é feito por dentro. O irmão Lu aceita com prazer a ordem do mestre. Mofan acha essa técnica engraçada e diz que eles só podem estar brincando. Ele nem é um taoísta, como ele saberia usar uma técnica dessas? Irmão Lu, debochando novamente, diz a Mofan que não é culpa dele e que isso foi a ideia do mestre, e pede desculpas por ter que machucá-lo. O irmão Lu joga uma espada a Mofan, que se abaixa para pegá-la, dizendo que pelo menos ele tem uma arma para que possa se defender. Quando o irmão Lu, na maior fuleiragem, ataca Mofan de uma forma totalmente covarde. Mofan até consegue desviar, mas a espada é muito rápida e pega de raspão. Com seu ego lá no alto, Lu pergunta se correr é tudo o que ele consegue fazer. Então o irmão Lu ataca novamente e acaba derrubando Mofan no chão com seus ataques contínuos. Os alunos começam a se questionar como Lu sabia essas técnicas avançadas. Então eles começam a supor que o mestre estava ensinando essas técnicas escondidas a Lu. Um dos alunos diz que o nível de Mofan e de Lu são completamente diferentes e que isso não é um duelo, e na verdade é um massacre. Então o outro aluno pergunta se Lu não tem medo de Mofan ficar louco de novo e virar um demônio. Eles estavam tentando forçar Mofan a usar a sua energia demoníaca, pois se ele usasse apenas um pouco de sua energia, o mestre Xiaowang iria interferir e matá-lo. Mofan não estava conseguindo desviar dos ataques, ele acredita que isso vai além de técnicas. Então Lu pergunta se ele ainda está se segurando e que se ele não mostrar o seu verdadeiro poder, Lu obrigará Mofan a usar totalmente o seu poder. Então Lu ataca novamente e diz que se Mofan não revidar esse ataque, irá atravessar o seu coração. Mofan então fica assustado, juntamente com os outros alunos que até fecham os olhos para não ver o massacre, mas algo realmente surpreende o irmão Lu. Mofan simplesmente usa a espada para parar a espada de Lu. Então ele repete as frases de encantamento que o irmão Lu havia dito, e o irmão Lu fica assustado por Mofan ter conseguido copiar o encantamento. Mofan então responde que era isso que ele queria, uma luta de verdade, e agora ele teria essa luta. Mofan também surpreende a todos os alunos com suas habilidades avançadas, pois ninguém estava esperando por isso. O mestre também fica surpreso, pois ele deveria saber, além do encantamento, os movimentos e ter a coordenação para isso, e para isso ele deveria ter treinado por vários anos, para poder chegar nesse resultado. Então o mestre fica se perguntando se Mofan era um mestre de cultivação. Repleto de calma e maestria, Mofan ataca o irmão Lu, apenas com a técnica que havia acabado de aprender. O irmão Lu então se assusta e começa a mandar a espada para todo lado para que possa tentar se defender. E o duelo dos dois continua sendo um bom embate, mas o irmão Lu fica irritado e força a técnica, quebrando a espada de Mofan. Mofan fica ainda sem entender como foi que sua espada havia quebrado. Todos os alunos começam a ovacionar o irmão Lu, dizendo que ele é o melhor. Com o seu ego lá em cima, Lu diz que se Mofan quer ficar melhor que ele, deve treinar por mais alguns séculos. Mas
Mas ele havia trapaceado desde o início. A lâmina não era feita de aço, era feita de chumbo. Então, desde o início, essa luta já estava ganha. Mofan diz que a honra e honestidade de Lu são sua fachada, e que ele usaria tudo para conseguir a vitória. Então Mofan desafia Irmão Lu para um ataque de frente. Então, uma pessoa que estava do outro lado do campo, limpando o chão, começa a ouvir uns barulhos de metais. De repente, muitas espadas começam a vir em direção ao campo. Então Mofan pergunta ao Irmão Lu se ele não era tão forte, então por que ele não quebra todas essas espadas que estão vindo agora? Então Mofan lança todas as espadas na direção de Lu, e morrendo de medo, começa a gritar por sua mamãezinha. Mas o mestre salva o Irmão Lu dos ataques de Mofan. O mestre ordena para que Mofan pare. O duelo acabou. Não há por que ele machucar ninguém agora. O mestre diz que é apenas uma competição entre alunos e que Mofan não precisava ir para tão longe. Ele já tinha ganho a batalha. Então Mofan pergunta se agora ele liga para seus alunos. Então Mofan continua com seu ataque com várias espadas. O mestre ordena para que Mofan pare, que irá deixar os dois terminarem a luta e que não vai mais interferir. E pede para Mofan deixar ele sair dali, enquanto o Irmão Lu pede para o mestre não o abandonar ali. Mofan, em tom de ironia, diz que finalmente os cães estão se mordendo, mas que os dois devem morrer agora. Quando uma espada passa de raspão pela cabeça de Mofan, e uma voz lá distante pede para que ele pare. Esse é o mestre Gu, que pergunta para ele se agora ele vai se rebelar contra seus anciões. A moça de vermelho, Guoyan, lhe pede para que Mofan pare, senão irá matá-los. O Irmão Lu começa a chorar e implorar para que o mestre Gu o salve, pois Mofan está se tornando um demônio de novo. Mas Mofan diz que na verdade ele usou apenas as técnicas que Lu estava usando e questiona se quem derrota Lu deve ser visto como um demônio. O mestre então diz que independente disso, os dois devem abaixar as armas. Mofan então diz que tá tudo bem e abaixa as espadas. De repente as espadas vão com tudo para cima de Irmão Lu e de seu mestre. Eles então começam a gritar por socorro dentro de um furacão de espadas de Mofan. Então o mestre Gu fica furioso com Mofan, achando que ele tinha os matados, e pergunta o que ele havia feito. Então Mofan pede para que o mestre Gu se acalme e olhe direito. Ele não havia tirado a vida deles, apenas as roupas dos dois, deixando eles completamente humilhados. Isso surpreende o mestre Gu. Ele também surpreende a moça de vermelho, que se pergunta como ele controlou todas aquelas espadas de uma só vez e só destruiu as roupas, pois somente quem dominou completamente a técnica conseguiria poder fazer isso. O mestre diz a Mofan que ele atacou os alunos e um mestre e ainda agiu contra sua vontade e pergunta se Mofan tem ideia do que fez. Mofan, ajoelhado, diz que sabe que será culpada de qualquer forma, então pede para que o mestre pare de sutileza, enquanto a moça de vermelho pede para que o mestre Gu pegue leve com a punição, pois seria a primeira vez que Mofan seria punido. De repente, o mestre faz algo que surpreende completamente Mofan. O mestre diz que ele havia vindo sofrendo há muito tempo e todos zombavam de Mofan, que apesar do erro ser de Mofan, não era sua culpa, e que ele, o mestre, havia falhado em sua supervisão, e que quem deveria ser punido era ele, Mestre Gu, e não Mofan. A moça de vermelho pede para que o mestre não faça isso, mas ele pede para que Hu não interfira. Ele diz que deixará Mofan decidir a punição. Mofan pergunta ao mestre se ele acha que acertá-lo com um gravetinho irá resolver as coisas. O mestre responde que ele pode usar outros meios se preferir, que ele não dirá uma palavra sequer. Mas Mofan diz que está muito cansado para lidar com o velhote e que vai voltar a dormir, surpreendendo o mestre Gu e Hu, que fica brava com a falta de respeito de Mofan enquanto o mestre o pergunta se ele havia aprendido a técnica antes da luta. Então Mofan responde o porquê é que ele aprenderia uma técnica tão fraca, que nem sequer precisa de habilidade nela, que Lu Yu estava berrando o encantamento, então ele apenas repetiu as palavras. Então o mestre Gu surpreso diz que somente copiando o encantamento, a técnica de Mofan já era bem mais forte do que a do mestre You Jian, que havia treinado por mais de 30 anos, e ainda assim nem chegava aos pés da técnica improvisada de Mofan. O que significava que Mofan era um mestre da cultivação. Mofan então responde que mestre da cultivação, e seus pensamentos resmungava que isso era uma ofensa, já que hoje em dia todo mundo era mestre da cultivação, que ele na verdade não era o mestre da cultivação e sim o grandioso líder dos demônios, e que isso era uma ofensa para sua reputação. O mestre diz que Mofan está empolgado, mas deve se acalmar. Então Mofan e seus pensamentos continuam resmungando sobre sua nova especificação. O mestre pede desculpas por não ter percebido suas habilidades antes, e diz que agora irá focar mais no treinamento de Mofan, mas que, antes disso, Mofan deve cumprir uma tarefa para ele. Eles haviam recebido a missão da União para o Mosteiro do Ano, e a dificuldade da missão é de terceira classe. As missões são divididas em primeira, segunda e terceira classe. As de primeira sendo as mais difíceis, e a de terceira as mais fáceis. Por causa da ausência de estudantes senhores, ele não sabia quem escolher. Mas já que Mofan havia ficado tão forte, ele conseguiria cuidar da missão tranquilamente, e queria colocar Hu Yuan junto dele, e eles teriam de cuidar da missão do Mosteiro Zifeng do Ano. Quando um aluno entra na sala gritando, dizendo que o mensageiro do Mosteiro da União estava aqui, o mestre se pergunta por que ele estava aqui, já que eles haviam acabado de fazer uma reunião.
Ho Yuan sugere que talvez o pai de Lu, vice-presidente da União, talvez estivesse ali por conta do acontecido. Então o mensageiro começa a gritar lá fora, dizendo que o velhote estava demorando demais para o receber. Então o mestre Gu chega dando boas-vindas e pede perdão pelo atraso. O mestre os convida para entrar, mas ele se recusa pois tem mais coisas a fazer. E só havia passado para deixar uma coisa. Ele diz que o mestre havia recebido a missão errada do ano, e surpreende o mestre pois a missão correta era uma missão de primeira classe, a mais difícil, deixando Ho Yuan assustada, pois era uma missão de primeira classe. Ela questiona eles. O mensageiro então pergunta por que estão questionando, se eles estão se rebelando contra eles. Irritado, o mensageiro diz para que eles aceitem qualquer missão que a União os der. Se eles conseguirem, boa. Se não conseguirem, é melhor que o mosteiro esteja fechado quando ele voltar. E pergunta a eles quem eles pensam que são para questionar a União e pensar que têm o direito de escolher as missões. Todos os alunos ficam extremamente assustados, pois apenas os mosteiros, que estão sob a jurisdição e o poder das 5 seitas, aceitam a missão de primeira classe. E eles eram um mosteiro tão pequeno que não teria como concluir o desafio. Então Mofan, no meio de todo mundo, fica ligeiramente irritado com isso. O mestre Gu tenta convencer o mensageiro de que não conseguirão concluir a missão, pois seus melhores alunos foram transferidos para outro mosteiro, e agora os que sobraram são fracos demais para a missão. Com todo respeito, o mestre Gu entrega a missão ao mensageiro e pede para que ele entenda a situação e leve de volta a missão. Mas ele dá um tapa na mão do mestre Gu e diz que ele não consegue mentir, que ele ouviu que um de seus alunos havia derrotado Lu Yu. O mestre tenta explicar que foi apenas um duelo entre colegas e que não houve nenhuma ferida séria, apenas um arranhão. De repente, Lu Yu aparece todo enfaixado, como se tivesse tomado uma surra, clamando para o seu tio, Liu, que o ajude. O mensageiro então fica extremamente assustado e ainda por cima o chama de Mestre Lo e o pergunta por que está tão machucado. O mensageiro fica furioso com Gu Weiming e o questiona se isso era só um arranhão para ele. O mestre fica sem palavras enquanto Huo defende Mofan, perguntando se Lu sequer tem honra, pois Mofan não o machucou. E quem é que ele estava tentando enganar usando ataduras assim? Lu Yu responde que todos viram que Mofan tentou tirar sua vida, que todos viram ele sendo cortado por milhares de espadas, mas literalmente todos ficam em total silêncio. Furiosa, Ho Yuan diz que um lixo como ele merece mesmo ser fatiado. Liu então diz ao mestre Gu que a União não consegue interferir com os negócios do mosteiro, mas já que Lu estava tão machucado, isso não se aplicava, e pediu para que convocasse o animal chamado Mofan, pois queria interrogá-lo. Mestre Gu tenta explicar que foi só um duelo entre colegas e que não tem a necessidade da União interferir, que foi sua culpa isso acontecer e que ele estava disposto a aceitar uma punição. Então Mofan sai debochando e pergunta que tipo de cão castrado está gritando à sua porta. Os alunos à sua volta ficaram chocados com a atitude de Mofan, pois ninguém nunca fez isso à seita, e provavelmente era o fim de Mofan. Como se fosse uma criança, Lu Yu então diz do seu tio que foi aquele ali quem o tinha arrebentado. Liu então ordena que seu subordinado Tiegang corte fora os braços de Mofan e traga para ele. Ho Yuan tenta impedir-o parando em sua frente, mas ele manda ela sair. Porém ela diz que não vai deixar que ele machuque seus colegas e que só iria fazer isso se ele passasse por cima dela. Então Mofan pede para que Ho Yuan se retire, que está tudo bem, que ele não precisa de uma mulher o protegendo. Mestre Gu pede para que ela os deixe ir, pois ele quer ver quem terá a ousadia de interferir em seu mosteiro. De acordo com as regras, qualquer um que interfira em seu mosteiro pode ser morto. O comparsa de Liu tenta avisar que se o Mestre Gu ficar sério, eles realmente estarão encrencados. O fã então pega a missão que está no chão e diz que é apenas uma missão de primeira classe, não tem por que Liu ficar tumultuando tanto. E ainda pergunta se ele realmente acha que alguém está preparado. O mestre Gu Weiming implora para que Liu não deixe Mofan aceitar os desafios, pois ele é apenas uma criança. Liu responde que em 10 dias alguém virá coletar a missão, e caso ela não tenha sido concluída, não haverá mais o mosteiro Zifeng. Mestre Gu fica ali parado, totalmente sem palavras. Mofan ainda provoca Liu, dizendo que ele é deplorável, pois ele acha que andar de cavalo disfarça sua identidade de porco. Lu Yu então diz para Mofan que pare com as brincadeiras, já que por causa de Mofan, o mosteiro Zifeng está arruinado. Todos os alunos gritam para Mofan que eles o odeiam e que ele não é bem-vindo no mosteiro, que merece morrer. No meio desse caos todo, Lu Yu comemora a disseminação do ódio contra Mofan, mas Mofan perde a paciência e diz que já chega. Lu fica morrendo de medo de que Mofan surte novamente.
Mestre Gu então pede para que Hu Yuan e Mofan o siga. O Mestre Gu pede para que Hu Yuan procure um aluno forte que queira participar da missão, pois quanto mais participarem, melhor será. Mas Mofan está convencido de que dá conta da missão, e pergunta ao Mestre Gu qual a necessidade dele encontrar mais um aluno, e só ele mesmo já bastaria, não precisa de um parceiro. Gu Enming pergunta se Mofan tem noção do que havia feito, que nem mesmo se ele, o Mestre Gu, fizesse, garantiria a missão. Quem diria Mofan? A taxa de mortalidade da missão é de 80%. Mofan responde ao mestre que foi ele quem arrebentou Lu Yu, e que Liu só tinha feito isso para castigar Mofan, e ele não deixaria que ninguém seria punido em seu lugar. O Yuan diz que ninguém quer participar. O mestre desapontado diz que não pode obrigá-los a darem suas vidas. Mas Mestre Gu toma a missão da mão de Mofan e diz que mesmo que ele tenha que arriscar sua vida, levará a missão de volta à União para que possam recolhê-la. Isso surpreende o Mofan, pois ele pensou que por ser um taoísta, o Mestre Gu sairia correndo. Mofan então sussurra que é uma pena, mesmo ele já tendo lido o conteúdo da missão. Na calada da noite, Mofan pula os muros do mosteiro com a ajuda de uma escada, mas Hu Yuan está lá e pergunta onde é que ele está indo, enquanto Mofan está ali com a cara enfiada no chão. Mofan, assustado, tenta dar uma desculpa à monitora, dizendo que não conseguia dormir, que queria apenas dar uma volta. Então, ele pergunta para ela por que ela está ali parada. Ela responde que sabia que ele não escutaria o mestre e faria a missão sozinho. Mofan brinca com ela disfarçando, dizendo que ela o pegou no flagra. Então a pergunta se ela está lá para o fazer desistir. Ela responde que mesmo que o mestre vá para a União, eles não mudarão a resposta, então ela não pode apenas assistir ele fazer a missão sozinho e se matar. Ela diz que por esse motivo ela vai junto de Mofan para completar a missão, o que acaba surpreendendo Mofan. Em uma conversa, Mofan diz que ela tem uma boa resistência, pois andou a noite toda e não se cansou. Ela responde para ele que ele não fique se achando, pois em uma luta ela ainda ganharia dele. Eles param em um lugar para comer. Hu Yuan então diz que ela vai pagar somente a parte dela. O dono do estabelecimento diz para que ela não seja tão exigente e diz que eles parecem jovens e pergunta também se eles se casaram recentemente. Hu Yuan fica assustadaça com a pergunta, que até cospe a sopa no rosto de Mofan, toda envergonhada. Para disfarçar, ela pergunta quem é que se casaria com Mofan. Mofan então pergunta a Hu quem eram aqueles homens junto ao mensageiro. Ela responde que além das 5 seitas, existem milhares de seitas menores, mas para não acontecer uma guerra, as 5 seitas criaram uma união para gerenciar as seitas menores. Ela também diz que as 5 seitas já era forte antes do líder demônio de Xitian morrer. Depois que ele morreu, eles ficaram ainda mais poderosos, sem nenhum tipo de resistência das outras seitas. Ela revela que Zhao Mu, seu antigo aliado, que o havia traído e o matado junto com as 5 seitas, agora era o novo líder da união, deixando Mofan muito irritado. Ela também revela que se Zhao Mu não estivesse lá, Di Xitian teria sobrevivido. E agora, com a queda dos demônios, as pessoas estão a salvo. Em seus pensamentos, Mofan jura vingança ao bastardo ganancioso, dizendo que da próxima vez que o vir, fará com que seus ossos virem poeira. Hu Yuan pergunta a Mofan do que se trata a missão. Ele revela que a missão é coletar ossos de dragão na Pedra Fuxian. Hu Yuan fica toda assustada, pois lá é onde vive a maior parte dos demônios, e uma vez que você entra, não tem uma grande chance de você sair vivo de lá. Ele pergunta se isso quer dizer que todos os seus amigos, ou melhor, toda aquela escória de demônios estará lá. Mofan, sem nenhuma preocupação, começa a gargalhar. A moça de vermelho pergunta por que ele tá rindo, pois ela ouviu boatos de que os demônios são muito poderosos e habilidosos também, e eles dois não têm nenhuma chance contra eles. Mas Mofan percebe algo ali durante a conversa, uma criança. Mofan pergunta o que esse pirralho tá fazendo ali. Hu diz que Mofan é muito mal e que talvez a criança tenha apenas se perdido. Mas o menininho rouba o café da manhã dos dois e sai correndo. Mofan sai correndo disparado atrás da criança. O pirralho entra rapidamente e se joga no mato para se esconder, mas não tão rápido quanto a percepção de Mofan. Então Mofan o pega, ergue ele como se fosse um cuecão. Mofan o joga pra longe e o pergunta por que ele parou, já que ele corre tão rápido. Hu Yuan fica se perguntando onde é que foi parar a cesta. De repente, a criança corre em direção a eles e morde o Mofan, que ainda com raiva pergunta se o menino quer tanto morrer assim. Quando Hu Yuan pede para que ele espere, Mofan pergunta o que ela quer e também pergunta se ele já pode ensinar uma lição ao garoto. Então ela mostra no mato 3 criancinhas, famintas, escondidas na moita, e Mofan fica totalmente sem reação, com muita pena. Hu pede para o dono do estabelecimento cuidar das crianças até eles fazerem a missão, e logo após ela irá voltar para levá-las ao mosteiro. Ela entrega muito dinheiro ao rapaz, que não quer aceitar, mas ela diz que ele aceite, é um presente. Então Mofan e Hu Yuan se retiram do local em busca de concluir sua missão. Hu Yuan fica se perguntando por que Mofan é tão estranho, pois ela, vendo seu passado, achou que ele iria matar as crianças, mas decidiu a salvar mesmo tendo roubado eles e o mordido. Mas Mofan se pega refletindo com pena das crianças. Enquanto eles caminham, alguém do alto das árvores está observando os dois. É Lu Yu e seu tio, à espreita.
Seu tio se pergunta por que eles ajudaram as crianças e por que não estão com medo. E Lu pede para que seu tio faça Mofan sofrer. Mofan e Ruo avistam o local. Ela conta a ele a lenda de um imortal que sobrevoou a área e foi comido vivo pelos demônios dali. Yuan puxa uma espada e Mofan pergunta o que ela tá fazendo com essa espada. Ela responde que como ele não trouxe nenhuma arma, ela irá o defender, que ela ganhou essa espada poderosa de seu pai, uma espada que é muito efetiva contra demônios. Mas Mofan, envergonhado, pede para que ela guarde a espada, pois ainda vai demorar para chegar nos demônios. Por enquanto, só tem coelhos e patos ao seu redor. Ela pergunta a Mofan se ele sabe onde estão os ossos. Ele responde que todos os demônios vagam por lá, então itens de valor estão lá. Obviamente, os ossos de dragão estarão por perto. Os ossos de dragão fortalecem os músculos, então Mofan planeja pegar um pouco para ele. Mas seu problema é lidar com Yuan e esconder dela que ele está junto dos demônios. Ele deve nocauteá-la quando surgir a oportunidade. Ele diz a ela que vai explorar ali por perto, mas ela acredita que ele vai subir numa árvore para isso. Mas no entanto, Mofan tem um plano: esconder sua presença dela e a pegar desprevenida por trás e nocauteá-la. Pegar os ossos e quando ela acordar, ele dirá que foi uma emboscada dos demônios. Então Mofan se esconde e ela fica procurando por ele. Ela pede para que se ele estiver ouvindo ela, responda, mas de repente ela também desaparece. Mofan sai da moita e começa a gritar para que Ruo Yuan apareça. Ele fica se perguntando se foram os demônios, como eles poderiam ter agido tão rápido. Mas quem a nocauteou na verdade foi Lu Yu e seu tio. Seu tio o pergunta por que nocauteou ela. Ele responde que o pai dela é poderoso demais e que se algo acontecer com ela, a culpa será toda dele. Seu tio fica completamente assustado ao saber que o pai de Ruo é o chefe da cidade, mas com um plano de que se algo acontecer com ela, o Mosteiro Zifeng estará em ruínas e que Mofan não poderá fazer nada então. Eles se perguntam como vão fazer esse plano dar certo. Lu Yu então dá a ideia de dizer que Mofan nocauteou para abusar dela. Com Ru Yuan inconsciente e jogada no chão, Lu Yu e seu tio discutem para ver quem vai fazer a maldade primeiro. Mas os dois ouvem um barulho, e Mofan está correndo nas proximidades, à procura de Ruo, mas Mofan acredita que foram os demônios. Quando alguém ataca Mofan, era um esquadrão demoníaco que buscava jantar Mofan. Mofan pergunta ao demônio se ele capturou alguma garota, que responde que capturou uma garota e 2 taoístas. O demônio então grita para que Mofan pare de perguntar e cale a boca. Mofan fica se perguntando quem seriam os outros 2 taoístas e de onde é que eles vieram. Então ele pergunta aos demônios onde estão e pedem para que o demônio o leve até eles. O demônio responde que ele está em seu território. Quem ele pensa que é para dar ordem? O líder dos demônios? Mofan decide não revelar a sua identidade a eles, mas ele precisa achar um método de ser levado vivo. Então ele diz que se o matarem agora, não ficará gostoso quando forem o cozinhar. Para convencê-los, Mofan começa a enganá-los com uma conversa de como cozinhar um taoísta. Então o demônio-chefe ordena que busque os outros 3 e os leve para a caverna, vivos. O demônio reverencia Mofan, o agradecendo pela dica. Mofan fica com pena, pois depois de sua morte eles não se alimentam mais como antes. Então o demônio revela ao outro que quem cuidará da pedra Fushan será Xiliao. Mofan então fica aliviado, pois ele conhece o pirralho chamado Xiliao. O demônio se aproxima da caverna, dizendo que havia chegado o jantar. Enquanto isso, em sua cabeça, Mofan pensa que a caverna é muito pequena, e é trágico vê-los vivendo nessas condições depois de sua morte. Os demônios conversavam entre si se será se os 3 já estavam ali, mas algo surpreende Mofan. Ele ouve alguém discutindo, e esse alguém diz que Lu Yu é um traidor. A voz parecia ser a de Ru Yuan, que dizia que ao invés dele lutar contra os demônios, ele estava implorando por misericórdia. Como é que ele enfrentaria o Mestre Gu se ele era tão covarde assim? Lu Yu e seu tio, totalmente arrebentado, dizia que eles haviam ido pagar atributos ao líder dos demônios e por isso não havia o porquê desrespeitá-los. Mas o líder de lá disse que só havia um líder, o Lorde de Xichan, e que se Lu continuasse falando ele iria arrancar a sua cabeça. Lu começa desesperadamente a pedir perdão e fala que de Xichan é realmente o grande líder, mas que Xiliao deveria ser o seu sucessor, que ele seria o primeiro a apoiar isso. E seu tio, também morrendo de medo, dizia que apoiava isso. Lu sobe de joelhos na escada, quase que chorando, dizendo que sempre viu Xiliao como família, que a sua aura era muito mais forte do que a de todos os anciões que ele conhecia. Lu então, beijando os pés de Xiliao, implora a ele que aceite como filho e que o servirá para todo sempre. Ru Yuan fica indignada com tudo que estava vendo, logo diz para dizer que Lu é o ser mais repugnante que ela já tinha visto antes, pois ele estava traindo o mestre e servindo a demônios. Por esse motivo então ele seria severamente punido. Xiliao então diz que Ru está certa, que Lu é realmente muito repugnante,
mas que no entanto, ver um taoísta de joelho aos seus pés o deixa contente. Enquanto isso, Lu se humilhava no chão, agradecendo pelas palavras gentis de Xiliao. Lu então começa a chamar Xiliao de pai e diz que ele deve considerar Huo como um presente por seus novos laços e pede para que ele aceite por favor. Enquanto Huo grita desesperada perguntando o que é que ele está falando, mas Xiliao responde a Lu que não está interessado em mulheres, que na verdade ele só as come. Lu não entende muito bem o que ele quis dizer, mas Xiliao apenas com um olhar sereno para Lu já deixa o rapazinho totalmente amedrontado. Lu fica desesperado, dizendo que podem comê-lo assim, que a pele dela é macia e que frita ficará uma delícia. Logo, o restante dos demônios chegam, dizendo que aquele carinha que estava junto deles tinha dado umas dicas de culinária para ele e que não precisavam mais comer carne crua. Então, Mofan aparece com um sorrisinho amarelo no rosto, mas em sua cabeça ele fica se perguntando como é que ele iria revelar a sua identidade ali na frente de tanta gente assim. Ru então pergunta o que Mofan está fazendo, por que ele está ali. Ao ver Mofan, Lu fica mais desesperado ainda, pois pensava que por Mofan já ter utilizado técnicas demoníacas, talvez isso deixasse ele mais próximo dos demônios do que ele mesmo. Xiliao questiona Niu o porquê ele capturou tantos taoístas hoje, mas Lu tem um plano. Então ele pede para que seu pai, Xiliao, tenha cuidado, pois acusa Mofan de ser um espião da seita Yufeng. Os demônios ao lado de Mofan se assustam e Niu pergunta a Mofan se ele foi um dos que matou o seu antigo líder, Lord de Xichan. Enquanto os demônios xingam Mofan de tudo que é nome, ele pergunta se é tarde demais para que ele possa se explicar. Huo então grita que Mofan não é da seita Yufeng, que ele não passa de um estudante, mas alguém usa a técnica de silêncio nela, impossibilitando que ela alerte os bichos. E adivinha quem que usou a técnica? Lu Yu na surdina. Mofan então dispara que Lu queria tomar a espada de Tushan só para ele e que queria matá-lo usando os demônios, mas a maior preocupação de Mofan era que Huo não descobrisse a sua verdadeira identidade. Para isso, ele precisava ficar a sós com Xiliao. Lu fica se perguntando que tipo de espada é essa, espada Tushan? Xiliao então pergunta a Lu se a espada realmente está em suas mãos e Niu pergunta a Mofan se essa espada não é uma das armas demoníacas. Ele responde que sim, que foi ordenado para eles que levassem para a seita Sheng, mas Lu ficou ganancioso e quis pegar para si próprio. Lu grita desesperado que Mofan está mentindo, que ele nunca havia visto uma espada desse tipo. Então alguém agarra Lu pelo pescoço, é Xiliao, que diz a Lu que irá perguntar apenas mais uma vez, aonde é que está a espada. Lu desesperado diz que não sabe, que Mofan está mentindo. Então Xiliao usa sua própria técnica, a técnica Luxian. Ninguém dentro de 50 metros consegue escapar de suas mãos. Xiliao então também agarra Mofan pelo pescoço e pergunta a Mofan quem realmente está mentindo e ordena para que falem a verdade imediatamente, e Mofan diz que está dizendo a verdade e pede para que Xiliao olhe diretamente para ele. Tendo toda a atenção de Xiliao, então Mofan faz alguns sinais com suas mãos, mas esses sinais significam algo para Xiliao. Xiliao então joga Lu para longe e diz que irá descobrir o que realmente está acontecendo ali. Logo ele pega Mofan e diz que precisa fazer uma pergunta e pede para que todos eles esperem por ele. Xiliao então pergunta a Mofan quem ele é e como ele sabe do selo pessoal do Lorde de Xichan. Mofan, sendo enforcado, diz que irá contar, mas pede para que Xiliao o solte primeiro. Logo Mofan começa a falar e pergunta onde estão os outros e para onde é que eles foram. Também pergunta por que ele é o único na Pedra Fuxian. Xiliao, surpreendido, diz que isso é impossível, ele não pode ser. Mofan, com um sorriso, ou melhor, de Xichan, responde: há quanto tempo, Xiliao? Os olhos do general Xiliao enchem de lágrimas e ele mal consegue conter as emoções. Ele se ajoelha para Mofan e dá as boas-vindas ao verdadeiro líder, o Lorde de Xichan. Xiliao diz que Xiaomu trouxe outros taoístas para os atacar. Inúmeros irmãos morreram naquele dia e poucos saíram vivos. Apenas as mulheres foram poupadas, mas todas elas foram levadas para serem escravas. Ele também diz que os sobreviventes fugiram para essa montanha. Todos os irmãos lá fora mal escaparam do ataque. Xiliao, aos diz que tentou salvá-los com toda a sua força, mas não conseguiu. Xichan diz que já que os céus deram a eles outra chance, ele irá tomar o lugar deles, que é deles por direito, e não importa quem for, irá pagar. A raça deles irá surgir novamente e nunca mais vão ser oprimidos e cairão. Xiliao então pergunta a Mofan quais são as ordens, que ele irá fazer o que puder para Mofan. Xichan responde que não podem se apressar, apesar de ele ainda se lembrar de suas técnicas, não é forte o suficiente para usá-las, que por enquanto devem ficar nas sombras para que possam emergir futuramente. Xiliao diz que encontrou remédios espirituais na caverna que talvez eles pudessem ajudar Mofan. Ele apresenta a Mofan um corpo de dragão que diz que acendeu. Os ossos não apodreceram mesmo depois de milhares de anos e também tem efeitos múltiplos aos usuários. Xiliao diz que sabia que era bom, mas não sabia como usar. Mofan diz que disseram para ele que tinha de conseguir os ossos, mas não pensou
que fossem tão grandes. Mofan diz que esse dragão deve ter sido bem forte quando ainda estava vivo, e que se ele usar isso em seu corpo, seu poder irá aumentar demais. Afinal, a missão era levar os ossos de volta, mas não disseram a quantidade. Mesmo que ele levasse um só, a missão estaria completa, e a União ficaria sem palavras. Em seu estado atual, ele não poderia refinar os ossos com técnicas antigas, mas talvez a técnica taoísta Yujian funcionasse. Seria um desperdício não usar a técnica que acabou de aprender. E não era só isso. Ele poderia usar isso para se vingar de seus companheiros, dizimando completamente os taoístas. Mofan diz que irá levar um osso só de volta e tirar a atenção dos taoístas desse lugar, e pede para que Xiliao esconda os outros ossos. E quando ele for forte o suficiente, irá compartilhar a essência dos ossos com Xiliao, que agradece ao Lorde de Xichan e aceita a ordem. Mas Xiliao pergunta o que devem fazer com os outros taoístas ali presentes, se deveriam matar e vingar o seu povo. Mofan pensava que usar Xiliao para matar Lu Yu era uma boa ideia, mas isso iria irritar o seu pai, e ele ainda precisava de um lugar calmo para que não chamasse atenção quando ele fosse treinar. Então ele responde que Xiliao não deve matá-los agora, para que não levante suspeitas. E agora era finalmente a hora de testar a atuação de Xiliao. Enquanto isso, Lu Yu e seu tio imploram para que os outros demônios não o devorem. E quando eles ouvem Xiliao gritando como poderia usar mentir para ele, jogando Mofan de cima da escada, e pede para que prendam os outros e que notifiquem os demônios que amanhã eles terão um belo banquete. Lu Yu, em prantos, diz que não mentiu e pergunta a Xiliao por que ele iria comer também, já que ele não havia mentido. Xiliao pensa em um motivo aleatório e diz que na verdade ele simplesmente não gostou do cabelo do Lu Yu, que seu cabelo era muito nojento. Enquanto Huo, desesperada, gritava por Mofan perguntando se ele havia se ferido. Ele abre o olho com um sorrisinho e diz para que Huo não se preocupe, pois ele irá libertá-los ao anoitecer. Lu Yu e seu tio, pendurados, gritavam que aquilo era doloroso demais. Então Neil joga um osso na cara de Lu e diz para ele parar de falar. Se não parar, eles irão espancar mais ainda. Lu fica atormentando e pergunta por que Mofan e Huo podia ficar sentado enquanto ele tinha que ficar ali pendurado. O demônio irritado pergunta se Lu quer que ele corte sua língua, e então Neil diz que Xiliao está o chamando para beber. Eles saem correndo totalmente contente por ter um chefe tão bonzinho que partilha as coisas com eles. E o Wan então pergunta a Mofan se ele tem um plano para sair dali, pois eles não têm muito tempo. Enquanto isso, Mofan começa a citar as frases da técnica Yujian, mas Lu Yu ouve aquilo e começa a dar risada, pois a técnica não iria funcionar, porque não tinha nenhuma espada ali na caverna. Mas de repente, uma tocha começa a flutuar e isso surpreende Lu Yu. Todos ficam surpreendidos com a ideia que Mofan teve, pois ninguém esperava que ele conseguisse controlar as tochas. Mofan diz a Lu Yu que parece que ele nem sequer tem olhos para enxergar os arredores. Lu, irritado, pergunta se Mofan realmente acredita que é inteligente. Então, ele começa a citar as frases da técnica também. Mas seu próprio tio disse que lhe falta muito estudo e experiência também, e ele mesmo fará isso. Seu tio pede para que ele foque durante o encantamento e faça o encantamento ficar limpinho. Mas para surpresa dos dois, seu tio não consegue usar a técnica também, e várias tochas voam em sua direção. Seu tio então implora para que Mofan e Huiyuan não vão embora e por favor ajudem eles. Mofan percebeu que a energia de Xiliao presente nas tochas neutralizou as habilidades de Lu e seu tio, e que se ele fizesse isso na técnica Yujian também seria interessante. Ele precisava praticar isso. Lu implora a Mofan para que não deixe ali, e que se Mofan o ajudar ele entregará muito ouro a Mofan. Mofan responde que não irá ajudar alguém como Lu, mas que se ele lhe entregar os itens imediatamente, talvez ele reconsidere. No desespero, Lu fica irritado, mas diz a Mofan que ele tem a erva do Monte dos Milênios e pergunta se Mofan o salvará se ele lhe entregar a erva. Huo fica boquiaberta e pergunta aonde que ele arrumou uma dessa, pois essa é uma erva rara que cresce nos lugares mais extremos. Mofan pergunta a Lu se ele carrega itens valiosos assim o tempo todo. Também diz para que Lu responda apenas mais uma pergunta. Na verdade, Mofan já iria o ajudar, ele só queria brincar com a cara dele um pouco. Esse ganho então foi totalmente inesperado. Ele pergunta a Lu por que ele e seu tio estão ali. Com certeza eles não estavam planejando se juntar aos demônios, ou será se estavam? Lu responde que ficou preocupado de Mofan não completar a missão, então vieram ajudar, mas quando chegaram e viram Huiyuan sendo sequestrada, tentaram ajudá-la, mas não conseguiram, pois não foram fortes o suficiente. Mofan rebate dizendo que pensou que Lu não se importaria tanto, e isso realmente havia tocado seu coração então. Huo diz que apesar de não ter visto a cara das pessoas que a sequestraram, diz ter certeza que não eram demônios. Mofan diz que resolve isso depois, e então pergunta a Lu aonde é que a erva estava. Em suas calças? Lu grita que está nas suas botas e pede para Mofan parar de tocar a sua bunda. A erva não era pouca coisa. Ela tinha um brilho dourado. Esse tipo era realmente raro. Huo diz que é a primeira vez que ela ouve sobre uma variante de erva e pergunta a Mofan onde é que ele ouviu falar disso. Ele responde que viu em um livro, mas na verdade, antes quando meditava, sempre comia em suas refeições. Mas Lu sorrateiramente pede para seu tio ajudar a matar Mofan e pegar a erva de volta. Seu tio responde que agora não dá, a prioridade deles era escapar agora, mas que ele tinha um plano para quando saírem da montanha poder finalmente matar Mofan. Mas a destreza de Mofan era demais e ele sabia que eles não eram tão estúpidos, que eles tinham de escapar
escapar primeiro, mas agora a erva já estava em suas mãos, então quem seria o idiota de devolver? Ro diz que não ia dar para completar a missão, pois eles ainda não tinham pego os ossos e que agora já tinham se perdido da trilha. Mofan pensava que havia pedido a Xiliao para dificultar um pouco, mas isso parecia muito fácil e que se ficasse assim, ele seria exposto. Mas de repente algo chama a atenção de todos e Ru pergunta o que caracas é aquilo. Eles avistam o osso do dragão e alguns demônios em volta dele. Ru pergunta o que é aquela coisa que parecia bem caro. Mofan responde que a missão deles então havia sido completada e ele dá graças a Deus que pode contar com a ajuda de Xiliao. Lu, cheio de medo, diz a Mofan que os demônios devem ter colocado armadilhas, que deveriam focar em fugir e abandonar a missão. Mas Ru responde que tem que levar o osso ou o mosteiro já era. E afinal eles não estavam ali para ajudar na missão? Então Ru Yuan ataca os demônios com seu poder, deixando Mofan e Lu totalmente boquiabertos. Logo eles se aproximam do osso de dragão, mas tinham de ser rápidos para que os demônios não percebessem o estrondo. É quando Lu está prestes a matar um demônio, dizendo que ele havia espancado Lu enquanto estava caindo no chão e agora irá mandá-lo direto ao inferno. Mofan, ali perto dos ossos, ouve isso e olha para Lu com um olhar sombrio. Quando Lu vai finalmente finalizar o coitado do bichinho, Mofan contra-ataca a espada de Lu, usando a técnica de Yujian, deixando Lu assustado, sem nem entender o que estava acontecendo. Lu logo percebe que é Mofan que está usando a técnica, e Mofan o chama de idiota. Lu pergunta por que Mofan está salvando o demônio. Ele sabia que tinha algo errado desde que foi levado por Xiliao. Então pergunta a Mofan se ele havia se juntado a eles agora. Lu grita para que Ru Yuan saia de perto de Mofan e diz que esse pirralho não passa de um traidor. Mofan logo responde que se não tivesse parado Lu, todos eles já estariam mortos, mas Lu pergunta por quê. Em seguida ele responde que ali é o ninho dos demônios e que não estarão seguros apenas escapando. Toda a montanha é o lar deles e roubar os ossos pode não irritá-los, mas matar um deles... Completa a frase dizendo a Lu que eles iriam perseguir até ter a total certeza de que Lu estivesse morto. Ru diz que Mofan está certo e que não devem irritá-los. Escapar agora é a maior prioridade deles. Enquanto fogem, Lu fica ali se achando, dizendo que ele é um taoísta porque teria medo dos demônios. Ele poderia matar todos eles se quisessem, mas quando o machão se dá conta de que estava sozinho, ele corre desesperado, pedindo para que os outros o esperem. Enquanto isso, nas sombras, Xiliao diz que se aqueles humanos nojentos tivessem atacado, ele iria arrancar os braços deles com toda a força. Na floresta, Ru diz que quando cruzarem o morro, logo eles sairiam da floresta. Mas Mofan sabe que o plano de Lu e seu tio era exatamente fazer isso. Mas infelizmente Lu e seu tio ainda era fraco demais para bater de frente com Mofan. Mofan então fala que está muito cansado e que não aguenta mais a viagem e pede para que os dê um minuto. O tio de Lu diz que a erva precisa ser combinada com outros ingredientes para poder ter efeito. E se tomar só ela, teria uma morte sinistra. Sendo assim, Mofan não conseguiria os parar. E Lu fala a seu tio que parece que Mofan realmente percebeu o plano dos dois. Quando Mofan havia caído do penhasco, estava à procura da erva para Lu, e desde que perdeu a memória, Lu estava pegando leve com ele. Mas era uma pena que no fim, Mofan perderia a vida por conta da mesma erva. O tio diz que mais tarde irá espancar Mofan para poder dar um fim nele, e Lu planeja sua desculpa, dizendo que Mofan morreu na luta contra os demônios, e então será lembrado como um guerreiro. No meio dos dois, a pobre Ru Yuan pede para que Mofan se apresse, pois eles não têm muito tempo. Na sua vida antiga, Mofan havia comido a erva cru, mas seu corpo aguentou o choque. Porém, ele não sabe se o atual corpo dele aguentaria o baque. Ele literalmente manda o dane-se pra tudo e enfia a erva goela abaixo. Depois da burrada que havia feito, Mofan finalmente termina de mastigar a erva e a engole. Mas ele sente algo bizarro e poderoso vindo de seu estômago. Então ele cai de cara, desabando no chão. Enquanto ele morria de dor, em sua cabeça passava as frases de que Jiaomu era o novo líder da União, e de quando havia sido traído por ele. Somente uma mulher havia sobrevivido ao massacre e todas as outras acabaram virando escravas e morrendo. Então Mofan explode de poder e diz que irão ressuscitar e jamais irão cair novamente. Em um clarão roxo e um estrondo assustando os três fora da moita de onde estava Mofan, Lu pergunta se Mofan estava cagando ali dentro. Mas seu tio diz que tem algo errado. Ele sentia uma vibração de energia vindo lá de dentro. E Ru se perguntava se aquilo que aconteceu foi um Mofan. Mas Mofan aparece, deixando eles totalmente surpresos. Ele então pede desculpas pelo barulho e dá a desculpa de que estava entupido e precisou fazer força para soltar. Então Lu chama de lixo e corre dar um soco na cara de Mofan, perguntando se ele queria chamar a atenção dos demônios. Mas Mofan defende o soco de Lu com apenas uma mão e diz a Lu que intimidar ele não era mais tão fácil quanto era antes. Ru fica assustada com aquilo, pois o corpo de Mofan ainda não era tão forte quanto o de Lu. Então, como ele havia conseguido parar o soco? Lu logo percebe que Mofan tinha comido a sua erva, então ele começa a xingar Mofan. E seu tio diz que agora tudo que podem fazer é voltar para a cidade, enquanto Mofan ri da cara dos dois, agradecendo pela ajuda. Lu, chorando, diz que dedicou 2 anos de sua vida atrás dessa erva e que isso não poderia ficar assim. Seu tio também
diz que não deixaria isso barato e pede para que espere por ele. E Mofan ali, apreciando seu novo poder. Fazia muito tempo que ele não sentia um poder como esse. Ruo diz que ficou surpresa com a percepção de Mofan, pois de alguma forma ele sabia que Lu daria para trás com sua palavra e deu um jeito de comer a erva o quanto antes. E Mofan responde que qualquer idiota perceberia o plano dos dois. Ela o parabeniza pelo aumento de poder e diz que o osso é pesado, já que ele está mais forte agora, pode carregá-lo. Mas Mofan diz a Ruo que ele tem uma pergunta para ela, e ela o questiona sobre o que é a pergunta. Então ele pergunta como os rankings são divididos para eles taoístas. E assustado, Ruo pergunta: nós, taoístas? O mestre diz que os demônios e humanos devem viver junto e que não é por ser melhor, é pela harmonia, que as duas raças não são tão diferentes. E Mofan, ouvindo aquilo, fica se perguntando se o velhote havia ficado louco, pois eles estavam em guerra há anos. Então o mestre pergunta a Mofan se ele tivesse escolha, qual caminho ele escolheria, o dos demônios ou o caminho dos taoístas. Mofan percebe que aquilo ali era um teste. Ele gagueja, mas diz que escolheria o caminho dos taoístas. O mestre diz que pensou que Mofan faria uma escolha melhor, mas parece que havia enganado sobre as suas habilidades. Mofan pergunta o que ele quer dizer, pois havia sido o próprio mestre quem selou seus poderes. O mestre responde por que Mofan não poderia seguir os dois caminhos. Seguir um ou outro não significa bem ou mal, mas salvar os amigos durante a missão é a melhor resposta para isso. Mofan diz que isso não foi nada, mas em sua mente se pergunta por que o mestre está o paparicando tanto. O mestre também diz que desde que Mofan comeu a erva, seu corpo estava mais forte, que ele havia selado os poderes demoníacos de Mofan para proteger o corpo dele, que não havia mais a necessidade disso. Dentro do mosteiro, Ruo entrega o osso e diz que terminaram a missão e que conseguiram concluir ela. Todos ficam surpresos com Ruo, perguntando como foi que conseguiram completar a missão. Geral estava eufórico e feliz. O mestre agradece e pergunta onde que estava Mofan. Ruo diz que quando chegaram no mosteiro, Mofan foi direto à biblioteca, pois tinha algo de errado com ele aparentemente. Enquanto isso, na biblioteca, Mofan estava pesquisando nos livros a resposta para sua pergunta. Mas os taoístas diziam que o caminho deles era o certo, mas eles devem ter roubado a técnica do poder de Yu Jian deles mesmos. Ele quase se entusiasmou demais. Precisava encontrar uma maneira de refinar os ossos de dragão. O mestre logo chega à biblioteca e diz que Mofan não pode jogar os livros conforme estava fazendo. E ele estava surpreso, pois Mofan havia ido direto à biblioteca. E ele nunca tinha ido antes. Ao invés de se gabar pelo que fez, ele foi à biblioteca e o mestre precisava saber o porquê. Mofan responde que queria pesquisar por algo. O mestre então pergunta se ele sabe por que a biblioteca se chama Tianyi. Mofan responde que talvez porque Tianyi era o melhor. O caminho dos demônios foca em absorver a energia do ambiente e usar isso para se fortalecer, enquanto o caminho do taoísta usa energia interna, e pelo entendimento do ambiente o usuário fortalece internamente. O mestre diz a Mofan que seu coração é balançado no limite e é imune à corrupção das técnicas demoníacas. Iria ajudá-lo a desenvolver ambos os caminhos, mas Mofan precisava ficar quieto quanto a isso. E Mofan pensava que o mestre era muito estranho, pois estava encorajando os estudantes a aprender o caminho do demônio. Mas Mofan, de seu quarto, ouve alguém dizendo que o Sênior estava de volta, e Mofan se pergunta quem é esse cara. O desconhecido então, de saudações e se apresenta como estudante, Yu Qingyang, e que finalmente está de volta. Ruo fica embasbacada, enquanto o mestre diz a ele que deve estar cansado da grande jornada que Yun teve. Os estudantes apreciavam a presença do Sênior, seu poder e sua aura estava mais forte agora, e os estudantes ficavam fazendo comparações com eles. Eles o achavam incrível. Mofan observa que pela aura dele, parece que ele está no limite do estágio de foco. 5 anos e ele ainda está preso e percebe que Yun também não estava feliz quanto a isso. Então o aluno pergunta a Mofan o que ele estava fazendo ali parado. O mestre Gu estava o chamando, mas Mofan estava tão aprofundado em seus pensamentos que havia desligado completamente. O mestre Gu diz ao Sênior que haviam entregado a eles uma missão de primeira classe e que por um milagre Mofan conseguiu completar. E Ruo diz que também participou da missão. Ele precisava agir como um verdadeiro Mofan, então ele começa a enaltecer o Sênior, dizendo que ele havia ficado muito mais bonito com o tempo. Ele ignora Mofan e diz ao mestre que tem de retornar ao mestre do monastério, e por isso tinha que ir imediatamente e voltaria à noite. O mestre então diz que ele pode ir, e o Sênior se retira. Os estudantes ainda ficam embasbacados pelo Sênior e comemoram por ele ter ignorado completamente o Mofan. Mofan não se importou tanto porque ele não queria conhecer aquele verme mesmo. Enquanto isso, na cidade de Wangyang, torturando Lu, o velho diz que o pai de Lu prometeu entregar a erva para ele, para que pudesse garantir a sua ascensão. E ele havia enviado uma carta que havia encontrado, e pergunta por que estava dizendo que desapareceu depois que ele havia viajado tanto tempo para a casa deles. O velho era da seita Feng, se chamava Xiaoying, mestre de um monastério, e Lu diz que a erva do centenário estava em suas mãos, mas na noite passada havia sido levada. O velho pergunta por quem foi, e Lu Yu não perde tempo em entregar o companheiro, dizendo que foi o estudante do monastério Zifeng, o Mofan.